Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por esta semana teológica. Nós Te louvamos, Senhor, porque é um grande privilégio poder abrir as Escrituras e meditar a respeito dos Teus planos. É maravilhoso conhecer a maneira como o Senhor tem revelado e tratado o Teu povo ao longo dos séculos. Nós pedimos uma graça do Senhor especial para a vida do pastor Valnei, que o Senhor ilumine o Teu servo para a transmissão desse conteúdo e ao mesmo tempo prepara o nosso coração para sermos instruídos na Tua palavra, para a glória do Teu nome. Em Cristo oramos, amém. 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 Boa tarde, pastor, Deus abençoe. Boa noite. É uma grande alegria estar com os irmãos e podermos tratar de um tema tão importante. Estudar sobre escatologia é entender o conforto de Deus para nós. É um sistema, a gente chama de dispensacionalismo, um sistema bíblico que nos ajuda a compreender as doutrinas acerca das últimas coisas. E o pastor Marcos já deu uma boa abordagem sobre o que é dispensacionalismo. E só esclarecendo, é importante dizer que dispensacionalismo trata de hermenêutica, como ele abordou hoje aqui, alguns aspectos da hermenêutica dispensacional. Dispensacionalismo trata de teologia bíblica, nós vamos observar um pouco também no nosso estudo. E dispensacionalismo trata de escatologia. Hermenêutica, teologia bíblica e escatologia são as três áreas bem enfatizadas dentro desse sistema chamado dispensacionalismo. E o foco dessa nossa semana teológica é a escatologia. Então nós pretendemos, nesses nossos encontros, hoje e amanhã, observarmos três tópicos fundamentais para caracterizar um sistema dispensacional escatológico. Alguns elementos que nós vamos aprofundar aqui já foram mencionados na palestra anterior. Nós hoje observaremos o futuro escatológico para o Israel étnico. Os dispensacionalistas acreditam que haverá um momento futuro onde Deus volta a tratar com Israel. A igreja foi arrebatada e a nação de Israel, ela volta a estar no plano central de Deus para a proclamação do Evangelho da salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, num momento futuro. Isso, obviamente, eu creio que deve ter sido apresentado pelo pastor Evaldo, quando ele falou das 70 semanas de Daniel. Mas também nós queremos destacar amanhã o arrebatamento da igreja, para livrá-la da tribulação, que é um aspecto também fundante de quem é dispensacionalista, e é o que nós chamamos de pré-tribulacionistas. Nós vamos observar o aspecto pré-tribulacionista amanhã, mas também amanhã, numa segunda palestra, vamos enfatizar mais o milênio literal em cumprimento da aliança davídica. Mas hoje nós queremos nos deter sobre um futuro escatológico para o Israel étnico. É muito interessante ter observado hoje, na primeira palestra, uma hermenêutica literal das Escrituras, que considera as profecias do Antigo Testamento de modo literal. E para que nós tenhamos esse entendimento, das profecias do Antigo Testamento, nós devemos primeiro considerar as alianças bíblicas. Foram feitas alianças, Deus fez aliança com o povo de Israel e fez certas promessas, e essas promessas haverão de se cumprir no futuro. Elementos que compõem o dispensacionalismo, como também o pastor Marcos Perim já enfatizou, a distinção entre Israel e igreja é fundamental, e nós observaremos como essa distinção se processa e ocorre ao longo da história. Mas também a incondicionalidade das alianças abraâmica, davídica e nova aliança, ou seja, essas alianças elas têm que ser incondicionais, porque na Bíblia elas são apresentadas como incondicionais. Incondicional significa que não há condição dada ao homem para que essas promessas se realizem, promessas inerentes às alianças. Deus foi a única pessoa que se comprometeu. Não há condição humana
para o cumprimento das promessas referentes à aliança abraâmica, davídica e à nova aliança. Por isso existe um futuro escatológico para o Israel étnico. Nós falamos do Israel étnico porque nós queremos deixar claro que é o Israel, o judeu, de raça judaica, né? Como a gente lê em Apocalipse acerca dos 144 mil. Mas também existem as implicações para o futuro de Israel, baseado na incondicionalidade das alianças abraâmica, davídica, principalmente. Nós entendemos que há um futuro para Israel. Quem não é dispensacionalista diz que não há um futuro para Israel. Ou seja, Israel passou, Israel foi substituído, como foi colocado acerca da teologia da substituição, e tudo se cumpre na igreja hoje. Baseado nisso, não há milênio, não há arrebatamento, todo esse aspecto dispensacional da escatologia é rejeitado. Como é que eles explicam isso? Interpretação figurada. Nós vamos observar hoje à noite que o texto bíblico é muito forte e prova que estas alianças feitas entre Deus e o homem, elas são incondicionais, ou seja, é Deus que se propõe a cumprir todas aquelas promessas a despeito do homem. Não importa se Abraão vai ser fiel ou não, independente do pecado de Abraão, Deus vai cumprir o que ele prometeu a Abraão e a descendência de Abraão. Observamos então e observaremos 4 fundamentos básicos do dispensacionalismo dentro do nosso estudo hoje à noite. Existem múltiplos sentidos de termos como judeus e descendência de Abraão. Então, você tem gentios sendo chamados de descendência de Abraão. Como assim? São descendência de Abraão pela fé que teve Abraão. São verdadeiros israelitas, mesmo sendo gentios. Então, a distinção entre Israel e igreja, ela é muito mais profunda do que somente o que nós asseveramos, o fato de serem os povos distintos, né? Israel no Antigo e igreja no Novo. Então, nós vamos ver aspectos mais específicos que comprovam essa distinção. As promessas da aliança a Israel, o futuro diferente para o Israel étnico e a igreja como um organismo distinto, são elementos fundantes para pensar a escatologia dispensacionalista. Agora, falamos esses termos e esses conceitos, é interessante agora fundamentar na Escritura, que é o nosso propósito. Então, primeiro, nós destacaremos o aspecto da incondicionalidade da aliança abraâmica. Lembre-se, incondicional quer dizer que não há condição humana para o cumprimento das promessas feitas por Deus na aliança que Deus fez com Abraão. Daí a aliança abraâmica. Então, a incondicionalidade da aliança abraâmica é o primeiro tópico que nós queremos observar dentro do nosso estudo hoje à noite. Então, o sistema não dispensacionalista, ele vai dizer que a aliança abraâmica e davídica, elas são condicionais. Um sistema dispensacionalista vai dizer que as alianças abraâmica e davídica são incondicionais. Ou seja, quem não é dispensacionalista são os aliancistas ou amilenistas, né? Eles vão dizer que se houve uma quebra na aliança entre o povo de Abraão, a descendência de Abraão, Israel e Deus, essa aliança foi cancelada. Eles vão entender essa aliança como condicional, condicionada à obediência humana. Se a descendência desobedeceu, então foi cortado, a igreja substituiu, não existe futuro escatológico para Israel. Se não existe futuro escatológico para Israel, isso é o que pensam os aliancistas, os não dispensacionalistas. Se não existe futuro escatológico para Israel, não vai existir arrebatamento, não vai existir 7 anos de tribulação, a última semana das 70 semanas de Daniel, não vai existir milênio e nada mais literal nesse sentido. Tudo vai ter que ser figurado, baseado neste aspecto da aliança. Viu como isso é importante? É um fundamento para compreender a escatologia.
Os dispensacionalistas defendem, baseado no hermenêutico, a interpretação literal dos textos do Antigo Testamento e dos profetas do Antigo Testamento, que as alianças abraâmica e davídica são incondicionais. Mesmo que o homem, os descendentes de Abraão, se pervertam, se tornem idólatras, quebrem a sua obediência diante do Senhor, ainda assim Deus vai cumprir as promessas que Ele deu a Israel, que Ele deu à descendência de Davi, por exemplo, quando fez aliança com Abraão e quando fez aliança com Davi. Então, nós queremos observar estes aspectos da incondicionalidade destas, principalmente da aliança abraâmica e da aliança davídica. Feinberg, um autor bem conhecido, ele destacou essa mesma ideia que nós estamos colocando da seguinte forma: o ponto crucial é como sabermos se algo no Antigo Testamento, especialmente profecia sobre o futuro de Israel, ainda é compulsório no Novo Testamento. Ou seja, como é que eu sei que algo que foi prometido no Antigo tem que ser cumprido no Novo, e se não foi cumprido no Novo, ainda terá que ser cumprido? Minha resposta, diz o Feinberg, é dupla. Se uma profecia ou promessa do Antigo Testamento é feita incondicionalmente para determinado povo e ainda não foi cumprida, mesmo na era do Novo Testamento, então a profecia se cumprirá futuramente. Embora uma profecia dada incondicionalmente a Israel tenha o seu cumprimento na igreja, se o Novo Testamento a aplicar à igreja, ela também deve ser cumprida para com Israel. O progresso da revelação não pode cancelar promessas incondicionais. Mesmo que algumas dessas profecias tenham um cumprimento parcial na igreja, e nós vamos ver que algumas delas possuem um cumprimento parcial na igreja, mas ela tem que ser cumprida integralmente a Israel, porque é uma profecia baseada, uma promessa baseada numa aliança incondicional. A aliança, entenda, é um compromisso. A aliança é um acordo, onde Deus disse que iria cumprir. Então nós entendemos que o Senhor ainda haverá de cumprir. Então, os dispensacionalistas concebem 4 alianças incondicionais na Escritura. A segunda delas, que nós vamos mencionar aqui, essa segunda aliança incondicional, ela pode ficar, basicamente ela está dentro da aliança abraâmica. Então você tem a aliança abraâmica, essa fórmula aparece expressa ou subentendida pelo menos 7 vezes, a fórmula em que Deus faz a aliança com Abraão. A aliança abraâmica, ela é a principal, porque as outras alianças, principalmente a Palestina, elas derivam da aliança abraâmica, na verdade são a expansão da aliança abraâmica. Tem a aliança palestina, que se refere diretamente à terra prometida. Essa fórmula aparece basicamente 12 vezes. A aliança davídica, que trata mais do reino. E logo no início, quando Deus faz a aliança com Abraão, Ele promete também que reis descenderiam de Abraão. Ele já dá uma pista do que no futuro viria a ser a aliança davídica. Deus promete a Abraão uma terra, uma descendência e a bênção que viria de Abraão e se estenderia a todas as nações da terra. Então entendemos que da descendência de Abraão virá o reino, o governo, que será do Messias, do Senhor Jesus Cristo. A aliança davídica deixa isso mais claro. E uma última aliança que nós não observaremos tanto é a nova aliança. A nova aliança também é incondicional, e a igreja participa dessa nova aliança, embora ela tenha sido especificamente prometida, feita com o povo de Israel, mas ela vai se cumprir parcialmente na igreja em um certo sentido. Então vamos observar agora a aliança abraâmica. A aliança abraâmica, ela é entendida como incondicional, porque está diretamente ligada à soteriologia do cristianismo e é descrita em toda a Bíblia dessa forma. Então ela é incondicional, e se você disser que a aliança abraâmica é condicional, nós vamos ter sérios problemas com relação à doutrina da salvação no Novo Testamento.
Então, observe alguns textos, né, que nós observamos na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, verso 14, onde Paulo mostra que os crentes da igreja recebem as bênçãos prometidas a Abraão, e aqui especificamente se referindo à questão da salvação. Então, em Gálatas 3,14, nós lemos assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, essa bênção que chegou aos gentios, a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, foi a bênção prometida a Abraão. Então, quando Deus lá em Gênesis 12, do verso 1 ao 3, promete uma bênção a todas as famílias da terra, e gentios são aquelas nações que não são judias, entende-se que essa bênção de Abraão, lá do Antigo Testamento, ela ecoa até a epístola de Paulo aos Gálatas. O problema dos Gálatas aqui era um problema de salvação. Eles estavam rumando para um outro evangelho que orientavam a salvação por obras. Então Paulo escreve, repreendendo, exortando aqueles irmãos a crer na salvação somente pela fé, na justificação pela fé, embora ele não use muito o termo justificação aqui em Gálatas, na epístola toda em Gálatas 3, mas é muito claro que essa bênção de Abraão chegou aos gentios em Jesus Cristo. Então, se eu afirmo que a aliança abraâmica ela é condicional, eu vou ter alguns problemas aqui, visto que Abraão desobedeceu a Deus, Abraão pecou, o povo de Israel desobedeceu ao Senhor, também pecou, foi cortado nesse sentido. Então, como explicar esta bênção de Abraão chegando até os gentios? É uma aliança incondicional. Mas ainda, Gálatas 3, verso 29, nós lemos assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A quem Paulo está escrevendo aqui, falando aqui? Aos Gálatas. Os crentes gálatas, eles são judeus? São gregos, de modo geral aqui, né? São de origem grega, ou seja, eles também são chamados descendência de Abraão. Então, quando eu faço a distinção aqui, só um parênteses, a gente vai tratar disso mais na frente. Quando eu faço uma distinção entre Israel e igreja, nós temos que fazer a distinção muito bem elaborada, porque a igreja é chamada aqui de descendência de Abraão, não é verdade? Mas não porque eles são da raça judaica como Abraão era. Eles são descendência de Abraão pela mesma fé que Abraão teve. Então é uma descendência de Abraão não no sentido de raça, entende? É em um outro sentido. Isso é importante destacar. Existe o Israel étnico, a raça, o judeu, e existem aqueles israelitas, entre aspas, que são israelitas porque têm a mesma fé que Abraão teve. No caso, os Gálatas aqui são descendência de Abraão nesse sentido, porque creram na mesma fé de Abraão. Observe, e outras partes dos Gálatas, da Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai mostrar a necessidade de entender a bênção que veio da aliança abraâmica a todas as nações como algo incondicional, que tem relevância para a doutrina da nossa salvação. Mas também é importante ver Mateus 22, verso 31 e 32, que reforça o aspecto da incondicionalidade da aliança abraâmica. Quando o Senhor Jesus Cristo ele está refutando os saduceus e defendendo a doutrina da ressurreição, Jesus ele faz uma relação entre a ressurreição dos mortos e a aliança feita entre Deus e Abraão. Então lá em Mateus 22, 31 nós lemos assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A promessa da ressurreição está vinculada à aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Se a ressurreição, que todos os cristãos creem que vai acontecer, quer seja dispensacionalista ou não dispensacionalista, realmente vai acontecer, é uma promessa de Deus, a nossa ressurreição, então a aliança feita entre Deus e Abraão, Isaque e Jacó também tem que ser algo que vai se cumprir integralmente. Se algo não se cumpriu ainda, um dia terá que se cumprir.
Então essa aliança é incondicional. Paulo também vinculou a ressurreição à promessa relacionada à aliança abraâmica. Deste modo, tal aliança tem que ser incondicional, por causa da salvação e ressurreição que são inerentes a ela. Se o cristão vai ressuscitar no futuro escatológico, e essa ressurreição está ligada à aliança abraâmica, então essa aliança também tem que ser incondicional. Lá em Atos 26, do verso 6 ao 8, lemos assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Então ele faz a referência às promessas de Deus, à esperança das 12 tribos, e liga esta esperança de Israel, das promessas feitas a Abraão, à ressurreição que viria no futuro. A aliança abraâmica, ela é fundamental para o entendimento das outras alianças. O quadro que nós vamos observar aqui mostra basicamente a derivação das alianças davídica, da aliança palestina e da nova aliança, a partir da aliança abraâmica. Então você tem no quadro esquerdo as promessas feitas a Abraão. No tópico 1, a promessa de uma terra nacional. Deus prometeu uma terra para Abraão. E na aliança palestina, Deus deu a Israel a garantia particular de receber esta terra. No tópico 2, a promessa de numerosos descendentes que formariam uma grande nação. No tópico 2 das outras alianças, nós temos a aliança davídica, que está relacionada à promessa de dinastia, nação e trono, né? Obviamente ligada à descendência de Abraão. E no tópico 3, a promessa da redenção nacional e universal, que tem a ver com a nova aliança, que trata dessa redenção, não só da nação de Israel, mas de todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, inclusive aqueles que participarão no período da igreja. Então veja que a aliança firmada com Abraão está primeiramente lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, e é ampliada em vários outros textos. Não é somente um texto isolado. Nós temos uma série de textos que reforçam essa aliança incondicional que Deus fez com Abraão. Gênesis 12, verso 1, vamos ler então, primeira vez que aparece a aliança que Deus fez com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse momento, o Senhor chama Abraão, né, da sua idolatria e da terra onde ele vive, e promete a ele uma terra, que ele ainda vai descobrir qual é esta terra. Promete também uma descendência. Depois essa promessa vai ser ampliada e especificada. E também promete uma bênção, né, que sairá dele, da sua descendência. E nesse momento aqui, talvez Abraão não entendeu tudo, mas posteriormente ele começa a entender que essa bênção é um descendente que vem de Abraão. E isso também pode ficar mais claro pensando em Gênesis 3,15, que fala do descendente prometido que pisaria na cabeça da serpente. Mas essa promessa, essa aliança que tem promessas, ela é repetida. Lá em Gênesis 12, versos 6 e 7, logo depois, olha o que nós lemos. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, mais uma vez, Deus reforça: darei a você esta terra. Essa é a terra que eu vou dar para você. Ainda em Gênesis capítulo 13, verso 14, novamente Deus reforça a aliança que está fazendo com Abraão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Isso é muito importante, essa palavra, para
sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Então veja que a promessa de dar uma terra para Abraão, ela é uma promessa incondicional, até porque isso se firma mais no texto de Gênesis 15, que nós vamos ler, da aliança propriamente dita, mas também porque Deus diz que essa terra vai pertencer a Abraão e a sua descendência para sempre. Lá em Gênesis 15, do verso 7 ao verso 8, nós lemos mais: disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Aí você pula para o verso 12, Gênesis 15, do verso 12 ao 16 diz, aqui é a aliança mesmo, Deus fazendo aliança com Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus falando do êxodo, da escravidão no Egito, antes do êxodo, né? Verso 14: mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então eles iriam retornar para essa terra, a terra de Canaã, depois de Abraão. Abraão já teria morrido, quarta geração depois eles retornariam. Gênesis 15, verso 18: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Lembra que Abraão perguntou no verso 8: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Deus fez uma aliança, a semelhança dos contratos hititas que se faziam na antiguidade. E como foi essa aliança? Então olhei Gênesis 15, versículo 18: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, ou seja, toda aquela terra de Canaã foi prometida a Abraão e a sua descendência. Se esta promessa ainda não aconteceu, significa que ela ainda haverá de se cumprir. Então, isso é fundamental para a nossa própria interpretação da profecia da 70ª semana de Daniel, para a participação do povo de Israel no livro do Apocalipse de João, e para a retirada da igreja de cena, porque Deus volta a tratar especificamente com Israel. Vários outros textos apontam essa aliança incondicional entre Deus e Israel. Então nós queremos focalizar nessa promessa, nessa aliança incondicional e nas promessas que serão recebidas, porque isso é fundante para o entendimento de um dispensacionalismo, uma escatologia dispensacional. A promessa da aliança abraâmica, elas podem ser descritas da seguinte forma: você tem a promessa de Abraão, prometida ao próprio Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação. Você tem a promessa da semente de Abraão, a própria nação deveria ser grande, muito numerosa, e deveria ter uma possessão perpétua. E a promessa para os gentios, é também prometida uma bênção a todas as famílias da terra, ou seja, a todos os gentios. Perceba que nessa promessa há um elemento incondicional muito importante, porque essa terra, ela tinha que ser uma possessão perpétua, para sempre. Lá em Gênesis 17, 7, nós lemos assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua
para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, o que marca a incondicionalidade da aliança que Deus fez com Abraão é que essa aliança, ela é uma aliança perpétua. Ela não é uma aliança que depende da obediência do homem, mas depende do querer de Deus. E Deus fez esse compromisso e há de cumprir este compromisso. Ainda em Gênesis 17, verso 13: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Aqui falando da circuncisão, a circuncisão é o sinal da velha aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, e a ideia de que essa aliança ela teria que ser perpétua, para sempre. Ela não seria esquecida. Mesmo que Israel tenha temporariamente sido afastado do centro do plano de salvação, do plano escatológico de Deus nesse presente momento, no futuro Israel vai voltar para cumprir estas promessas que o Senhor assim proferiu a Abraão e a toda a sua descendência. Ainda falando da aliança abraâmica, mas dentro do seu desdobramento, que nós chamamos de aliança davídica. Na verdade, a aliança davídica, ela especifica o aspecto da descendência, das promessas à descendência de Abraão. Então, a aliança davídica também, ela é apresentada como uma aliança eterna, ou seja, ela também é incondicional. É algo que Deus prometeu e há de cumprir. Segundo Samuel 7, verso 13, trata desta aliança, a aliança davídica. Nós lemos assim em 2 Samuel 7,13: este edificará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quando ele fala este aqui, ele está falando de um descendente de Davi. Ele está dizendo que esse descendente de Davi estabelecerá a casa de Deus. Obviamente está se referindo a Salomão. Mas logo depois, na segunda parte do versículo, Deus diz: e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono de Salomão não poderia ser estabelecido para sempre. Salomão haveria de morrer. Na verdade, aqui Deus está falando agora de um descendente de Davi que viria, cujo trono seria estabelecido para sempre. Isso tem a ver com a promessa de Deus à descendência de Abraão, e que de Abraão viria um rei e que reinaria para sempre. Essa é a aliança que Deus está fazendo aqui com Davi. Isso aqui é Deus falando a Davi e firmando essa aliança com ele, que de Davi viria um rei que reinaria para sempre. Ainda no verso 16, 2 Samuel 7,16, diz assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Deus dizendo a Davi. Certamente não é Davi que vai reinar para sempre, mas é um descendente de Davi. Quem seria? O Messias. Alguém que nasceria de Davi, que seria Deus e homem, o Messias prometido, o Salvador. Ele não somente salvaria o homem da condenação dos seus pecados, mas segundo esta aliança que Deus fez com Davi, este descendente de Davi reinaria para sempre, o reinado do Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos um bom fundamento para o milênio a partir desta aliança de Deus com Davi, que é um desdobramento da aliança de Deus com Abraão. Esperamos o cumprimento das promessas do Senhor em Abraão, uma terra. O judeu ainda não recebeu toda a sua terra. Em 1948 os judeus voltaram a ter uma terra, depois de séculos e séculos de peregrinarem pelo mundo. Não deixaram de ser uma nação étnica, o povo judeu ainda existe até hoje, e em 1948 eles receberam a sua terra. Isso, para quem é dispensacionalista, é um grande, digamos assim, anúncio de que as promessas haverão de se cumprir. Agora, recentemente, aconteceu algo também fantástico com relação a esses cumprimentos. A capital política de Israel voltou a ser Jerusalém, e alguns governos estão reconhecendo Jerusalém como a capital política da nação de Israel. Antigamente a capital era em Tel Aviv, agora volta para Jerusalém. Então isso também é algo fundamental para entender que em breve, num futuro, o Senhor vai voltar a dar a terra que prometeu a Abraão para a nação de Israel. Então esse cumprimento, ele tem que acontecer. Por quê?
Porque a aliança abraâmica, ela é incondicional. Então Israel vai voltar ao cenário, a igreja não vai mais estar aqui, a gente vai entender isso na palestra de amanhã, e Deus vai usar Israel como povo de Deus novamente, como na época do Antigo Testamento, mas não exatamente como, um pouco diferente, mas proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a igreja não mais estará aqui na terra, porque ela não participa diretamente destas promessas dadas a Abraão. Veja que toda essa lógica, esses versículos que nós lemos são fundamentais para compreender, por isso que eu fiz questão de ler, e eu sei que talvez muitos irmãos já tenham lido, mas é importante perceber o para sempre, o que é eterno aqui, para nós compreendermos que Israel não pode ser igreja, e igreja não pode ser Israel, que existe um futuro escatológico para a nação de Israel, e que Deus também tem um plano para a igreja, e que nós estamos no momento em que a igreja é o povo de Deus, e é um povo distinto da nação de Israel, e que a igreja vai ter começo, como foi dito já hoje em Atos capítulo 2, e vai ter um fim. A igreja é um parêntese, ela tem um começo e um fim, e ela termina o seu ministério. Quando a gente fala igreja, não estamos falando só de denominações de igrejas cristãs, estamos falando da igreja verdadeira de Jesus. O que é a igreja verdadeira? São todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento. Quando a igreja não mais estiver aqui, então o Senhor vai estar tratando somente com Israel. Quem vai proclamar o evangelho do Senhor Jesus e a salvação em Cristo? É a nação de Israel. E quem crê vai se tornar um verdadeiro israelita. Então, veja que as alianças, elas vêm confirmar todo um plano escatológico dispensacionalista. Elas são fundantes para dar a base para o entendimento das 70 semanas, da 70ª semana, de um arrebatamento e de um milênio literal. É muito mais compreensível entender um milênio que realmente vai acontecer, com o Senhor Jesus governando em cumprimento da aliança davídica, e a nação de Israel ali também, com os gentios participando, e Israel recebendo a sua própria terra. Então, cumprimentos de alianças feitas no Antigo Testamento. Veja então a distinção. Não dispensacionalistas, aliancistas, eles vão dizer que essas alianças são condicionais à obediência humana. Como Israel pecou muito, Deus cortou Israel, substituiu pela igreja, e agora é a igreja que vive até a volta de Cristo. A igreja é o povo de Deus até a volta de Cristo. Israel já era. São os não dispensacionalistas. Dispensacionalistas, eles creem que essas alianças abraâmica, davídica, nova aliança, elas são incondicionais. Mesmo com a presença da igreja hoje, Deus um dia vai cumprir o que prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Davi. E nós esperamos esse cumprimento. Ainda dentro da aliança davídica, o profeta Isaías, capítulo 55, verso 3, diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aliança perpétua, está falando da aliança davídica, que consiste, em que essa aliança consiste? Fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus prometeu um reino a Davi, ao descendente de Davi. O trono não se apartaria da sua casa, e o seu trono seria para sempre. Isso vai acontecer. E quem vai reinar no trono de Davi? O Senhor Jesus Cristo. E nós estamos esperando esse reino. E quando começa esse reino? Tem um milênio literal descrito lá em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. Então veja que o que é prometido em Apocalipse, na verdade, é o cumprimento desta aliança que o profeta está colocando aqui. E outros versículos tratam, eu tenho uma relação de versículos aqui sobre essas alianças e o cumprimento delas, e o caráter incondicional, porque são eternos, são eternas e são para sempre, mas não temos o tempo para ler todas estas alianças aqui. Então, ainda existe a nova aliança, nós vamos caminhar, não vamos falar tanto da nova aliança, mas é importante deixar claro que a aliança abraâmica, ela foi formalizada por um ritual,
né? É um contrato hitita na época. A aliança é um contrato, é um acordo. E o que foi que Abraão fez? Partiu animais ao meio, lá em Gênesis capítulo 15. E no modelo humano, as duas pessoas que estão fazendo o acordo, o contrato, elas passam pelo meio dos animais. Quem quebrar o contrato deve ser partido ao meio, como aqueles animais foram partidos ao meio. No caso, Abraão partiu os animais, botou um de uma banda, outro da outra, partiu eles ao meio e afastou, mas Abraão não passou entre os animais. Quem foi que passou? Deus, né? Estava ali como se fosse um fogareiro fumegante, passando pelo meio dos animais, simbolizando o quê? A incondicionalidade da aliança abraâmica. Ou seja, Abraão, mesmo que você peque e cometa os piores absurdos na sua vida, eu, o Senhor, Deus dizendo, vou cumprir as promessas que eu lhe dei: uma terra, uma descendência e a bênção. Essa bênção, salvação, né? A descendência de Abraão, os que creem, obviamente, e a todos os gentios não judeus que crerem na mesma fé de Abraão. A circuncisão, mesmo sendo um sinal visível da aliança abraâmica, não era uma condição necessária para o seu cumprimento. Ela era apenas um sinal, ela era apenas uma marca. O fato notável é que as repetições da aliança abraâmica e o seu cumprimento parcial acontecem a despeito da desobediência. Em vários instantes, Abraão se afastou da vontade de Deus e no mesmo momento as promessas foram repetidas a ele. Abraão pecou, mas havia uma repetição da promessa, Deus garantindo: eu vou cumprir. E Abraão provavelmente se arrependia e continuava ali na sua vida. As confirmações posteriores da aliança foram feitas em meio à apostasia. Isso é muito importante. Ou seja, quando a nação de Israel estava se afastando de Deus, Deus confirmava: eu vou cumprir a minha aliança. Mesmo vocês sendo idólatras e se afastando de mim, Deus dizia: eu vou cumprir a aliança que eu fiz. Observe Jeremias 31:36, diz assim: se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O que são as leis fixas? São as leis da natureza, são as leis físicas, né? São as leis que regem o universo. Ou seja, se o dia deixar de ser dia e a noite deixar de ser noite, Israel vai deixar de ser nação diante de mim para sempre. O que é que Deus está dizendo com isso? Nunca Israel vai deixar de ser uma nação diante de mim. Ou seja, eu vou cumprir as promessas que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. A aliança abraâmica vai se cumprir, assim como o dia nasce e se põe. Entende? Então, quem não interpreta isso literalmente está sendo desonesto na sua leitura bíblica, né? Desonesto, talvez equivocado, mas ainda assim desonesto, porque essa interpretação é muito simples, ela é muito clara. Deus fez promessas e Deus haverá de cumpri-las. Logo, existe um futuro escatológico. Quando a gente fala futuro escatológico, nas últimas coisas que se refere à nação de Israel. Hoje Israel é uma nação política. Ela, de modo geral, na sua constituição política, embora tenha uma herança bíblica forte, essa nação não crê no Senhor Jesus Cristo e ela não está cumprindo o seu papel hoje, nação judaica, de proclamar o evangelho aos perdidos. Não está. Existem judeus crentes, existem que pregam, mas esse papel hoje de proclamar o evangelho é da igreja, não só uma igreja específica, mas a igreja verdadeira dos crentes no Senhor Jesus, que está espalhada pelo mundo. O Novo Testamento, ele também declara que a aliança abraâmica, ela é imutável, né? Ela não muda, ela haverá de se cumprir. Lá em Hebreus capítulo 6, do verso 13 ao verso 18, não vamos ler tudo, mas só o início, diz assim, Hebreus 6,13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia
para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O propósito de Deus com relação às promessas feitas a Abraão é imutável. Deus não vai mudar. Se Ele prometeu uma terra, Ele vai dar essa terra. Israel tem essa terra hoje? Não. Isso ainda vai se cumprir, isso ainda vai acontecer. Israel vai estar nessa terra. Israel, segundo a aliança davídica, vai ter um rei da descendência de Davi, obviamente o Messias, governando não somente sobre Israel, mas sobre o mundo inteiro. O que nós entendemos é o governo milenar. Agora, um segundo tópico, e agora a gente vai acelerar um pouco mais, é especificando a distinção entre Israel e igreja. Então você percebe que, baseado nessas alianças, a igreja não pode ter igreja no Antigo Testamento, certo? E não tem como a igreja do Novo Testamento ser Israel, porque as promessas foram dadas a Israel. A aliança abraâmica davídica foi feita com Israel. Então a igreja não participa desses elementos, participa na salvação, na bênção, cumprimento parcial, mas não cumprimento total. A terra, por exemplo. Então, caminhando um pouco mais, nós queremos mostrar aspectos bem específicos do que é a distinção entre Israel e igreja. Segundo Feinberg, 2013, todos os dispensacionalistas pensam que é importante alguma forma de distinção entre Israel e igreja. Isso aí, todo dispensacionalista pensa dessa forma. Na verdade, essa é uma característica do dispensacionalista e da escatologia dispensacionalista. Eles pensam também que se deve avaliar seriamente a incondicionalidade das alianças, como a abraâmica e a davídica, e as implicações para o futuro de Israel que as alianças aparentemente envolvem. A incondicionalidade da aliança abraâmica e as promessas que se cumprirão no Israel étnico exigem uma distinção entre Israel e igreja. Não podem ser iguais, não tem como. A questão é como se dá essa distinção. Como ocorre essa distinção? A gente acabou de ler um texto onde a igreja aos Gálatas, as igrejas da Galácia, foram chamadas de descendência de Abraão. Então, como se dá essa distinção? Múltiplos sentidos de termos como judeus e descendência de Abraão, né? Então, existem múltiplos sentidos, e nós vamos observar 4 desses sentidos. Harry afirma que dispensacionalista é aquele que faz distinção entre Israel e igreja. Charles Harry é um grande nome dentro da teologia dispensacionalista. No entanto, muitos teólogos aliancistas, não dispensacionalistas, né, eles distinguem Israel de igreja. Eles também fazem essa distinção, só que eles não fazem como nós fazemos. A distinção deles é diferente da distinção que nós fazemos. Então, como é essa distinção? O ponto em questão é observar os vários sentidos para os termos judeu, descendência de Abraão, e povo escolhido. Entende? Porque você pega a igreja e está lá, é descendência de Abraão. Está vendo? Ó, Israel e igreja é igual. Não, mas espera aí, é diferente. Quando você usa descendência de Abraão para a igreja ali, você não está dizendo que a igreja tomou o lugar de Israel. Você está dizendo que a igreja recebeu a bênção da salvação que veio de Abraão, pai da nação de Israel. E nesse sentido, são crentes como Israel foi crente no Antigo Testamento, pelo menos um grupo da nação de Israel. Então, observemos 4 sentidos possíveis no texto bíblico para judeu, descendência de Abraão e povo escolhido. Primeiro, é o sentido biológico, étnico e nacional. Neste sentido, nós temos os judeus biológicos, genéticos, a questão da raça, os descendentes biológicos de Abraão. Nós observamos esse sentido em Romanos de 9 a 11. Especificamente, Romanos 9, verso 2. Nós lemos assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Verso 4, são israelitas. Então esse israelita aqui, ele está dentro desse sentido biológico.
certo? É o Israel étnico, é o Israel segundo a carne. Mas existe, isso também aparece lá em Romanos capítulo 11, verso 1 e 2, mas a gente não vai ler, vamos caminhando. Mas tem um sentido político. Qual o sentido político nas escrituras dado a Israel? É quando você fala de Israel como as 12 tribos, você fala de Israel como o reino do norte, você fala de Israel como o rei, Jesus, o rei dos judeus, né? Então Jesus, o rei de uma nação étnica, né? Política, melhor dizendo, a nação política. Terceiro sentido, é o sentido espiritual. Então, quando a igreja é chamada de descendência de Abraão, é um sentido espiritual. Espiritual por quê? Porque a igreja recebeu a bênção de Abraão. Aquela bênção que foi prometida a todas as nações, chegou na igreja. Nós observamos o sentido espiritual em descendência de Abraão e raça escolhida. Você lembra um texto onde a igreja é chamada de raça eleita? Pois é, isso mesmo. Então, nesse versículo, 1 Pedro 2, né, nós observamos as mesmas qualidades dadas a Israel no Antigo Testamento, foram dadas à igreja, não é verdade? Só que a igreja é Israel? Não, a igreja é igreja, mas esse é o sentido espiritual que a igreja recebe como povo de Deus, distinto de Israel. Então nós temos esse sentido lá em Romanos 4, 16 e 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Interessante que Paulo está usando o argumento de Abraão e falando da fé que teve Abraão, e que Abraão não é pai somente de Israel, é pai de muitas nações. Em que sentido? Não da raça, mas da fé. Nesse sentido, somos filhos de Abraão. Nesse sentido, somos israelitas também. Mas não quer dizer que a igreja é Israel. Quer dizer que a igreja recebeu as bênçãos espirituais de Israel, nesse sentido da salvação. A aliança abraâmica, ela está muito ligada também com o aspecto da salvação, por causa da promessa, a bênção a todas as nações da terra. Isso se repete em Romanos 9, 7 e 8. Nós vemos lá em Romanos 9, 7: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Viu? Existem os descendentes de Abraão que são seus filhos de raça, mas existem os descendentes de Abraão que não são seus filhos de raça, são seus filhos pela fé. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 8: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Nós, igreja, nesse sentido, somos filhos da promessa dada a Abraão. Que promessa? Uma bênção a todas as famílias da terra. Isso, irmãos, é Paulo defendendo a justificação pela fé, que se refere à nossa salvação, que é incondicional, é graça de Deus, não depende de ação humana. Logo, se essa bênção ela se cumpre incondicionalmente e foi prometida a Abraão lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, as outras promessas daquela aliança haverão de se cumprir incondicionalmente também. Então, esse é um argumento para entender o sentido espiritual dessa expressão descendência de Abraão, e reforça o cumprimento das promessas feitas a Abraão, cumprimento escatológico, porque ainda não se cumpriram, não se cumpriu no Novo Testamento, nem se cumpriu na nossa história atual. E o sentido tipológico? O sentido tipológico é o que nós observamos lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 6, é quando nós tomamos Israel como lição para a nossa vida. Lá em, eu disse Romanos, mas é 1 Coríntios 10, do 1 ao 6, onde nós lemos assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar,
com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Sentido tipológico: Israel é um tipo nesse sentido de um povo de onde nós extraímos lições espirituais para a nossa vida. E isso é legítimo e nós devemos entender desta forma. Então, veja que o estudo das alianças, ele serve de fundamento para compreendermos o cumprimento das promessas que virão a acontecer para Israel. Os amilenistas, ou os da teologia da aliança, eles vão dizer que nós enfatizamos demais a nação de Israel. Mas a questão não é essa. A questão é que nós lemos na Escritura textos, aqui lemos só alguns, mas existem muitos outros que deixam muito claro que haverá um futuro cumprimento para Israel. 1 Pedro 2,9 nós já mencionamos, e vamos também passar por outros aspectos, visto que o nosso tempo praticamente já se esgotou. Vamos para o último tópico: o futuro escatológico para o Israel étnico. O meu operador aí está lutando, né? Mas ele vai passar direto para o tópico 3, muito bem. Então, já para nós encerrarmos com esse terceiro e último aspecto, logicamente, então, haverá um futuro escatológico para o Israel étnico, ou seja, o Israel, a raça de judeus, né? Aquele grupo mesmo, eles vão ter uma participação futura. Isso só observando o contexto das alianças. Obviamente isso é complementado pelo ensino das 70 semanas de Daniel, né? Pelo ensino neotestamentário acerca do arrebatamento, acerca da tribulação que haverá de acontecer, e do próprio livro do Apocalipse, que se encaixa com tudo isso. Então, quando você tem esse estudo desde o início, as coisas vão se encaixando, vão se complementando, e você percebe como as coisas naturalmente elas se encaixam, se completam. Então, estabelecendo a distinção entre Israel e a igreja, entendemos que a igreja atua na presente dispensação como o povo de Deus, e que haverá um futuro para Israel, em que se cumprirão as promessas da aliança abraâmica e davídica, certamente após o período da igreja. Então, a igreja ela é separada de Israel por isso. Ela é um outro povo, né? Um povo formado por gentios e judeus também, mas que está num parêntese, onde Israel realmente perdeu temporariamente o privilégio de ser o povo de Deus que ministra o evangelho da salvação, e a igreja recebeu essa bênção. Em breve a igreja será retirada de cena, e Israel volta a ser este povo que vai proclamar o evangelho do Senhor Jesus. A compreensão de um intervalo entre o Israel étnico da velha aliança e o Israel étnico escatológico, dois tipos de Israel: o Israel da velha aliança, que é o povo de Deus no Antigo Testamento, e o Israel escatológico, que virá a ser o povo de Deus novamente, começa a se configurar no sistema dispensacionalista, que é por característica descontinuísta. Por que descontinuísta? Porque nós fazemos distinção entre Israel e igreja. Há uma separação entre velha e nova aliança, Antigo e Novo Testamento. É mais descontínuo. Quando se fala que o sistema é contínuo, é quando você diz que Israel e igreja eles estão em uma relação muito próxima, quase que identitária. Então, outros argumentos ainda alicerçarão este parêntese chamado igreja. Um deles é o fato de haver o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, lá em Lucas 21, 24, deve ser distinto dos tempos ou épocas judeus. Há últimos dias para Israel, como há últimos dias para a igreja. Então nós lemos lá em Lucas 21, 24: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, nós hoje temos vivido no tempo dos gentios. Nós estamos vivendo também nas últimas coisas. Paulo já anunciava essas últimas coisas que haveriam de acontecer. Mas as últimas coisas para Israel é diferente das últimas coisas para a igreja. A igreja não vai passar pela tribulação, observaremos isso amanhã. Israel vai passar por aquela 70ª semana, profecia dada para a nação de Israel. Então passará por outras últimas coisas diferentes da igreja.
Lá em Atos capítulo 1, verso 7, lemos ainda: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o tempo dos gentios é o período em que a igreja vai passar, e o que vai acontecer mais na frente é pertinente ao povo de Israel, vai ser específico para a nação de Israel. Quando você vai em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, você observa os últimos dias para a igreja. Olha o que nós lemos lá em 2 Timóteo 3, verso 1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e aí vai. Só que os últimos dias da igreja não fala de tribulação, diferente dos últimos dias para Israel, onde é enfatizado a tribulação. Cristo então sentará no trono de Davi e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, como declarado lá pelo anjo Gabriel, pensando no futuro escatológico do Israel étnico. Olha Lucas 1:31: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus é o filho de Davi que vai reinar como prometido lá, e então ele reinará eternamente, reinará para sempre com Israel também e com os gentios. Percebemos então, e finalizando, que as alianças, elas destacam um futuro escatológico para o Israel étnico. Vimos a incondicionalidade da aliança abraâmica e da davídica também, a distinção específica entre Israel e a igreja, e um futuro escatológico para o Israel étnico. Nós observaremos então que a promessa da terra tem a ver com a aliança abraâmica, e que a promessa do governo tem a ver com a aliança davídica, e como são alianças eternas, elas haverão de se cumprir. Apesar da nossa conversa hoje ter sido um pouco mais técnica, e às vezes muito focada na leitura bíblica, ela é fundamental para nós entendermos o plano completo do Senhor nosso Deus, em que o que Ele prometeu haverá de se cumprir, e que a melhor forma de ler esses textos é uma interpretação literal das Escrituras. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse plano tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Senhor, só temos que te louvar e agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Vemos, ó Pai, na tua Escritura, um plano tão bem elaborado, onde Israel haverá de voltar a participar, mais especificamente o Israel convertido, proclamando o teu evangelho no futuro. E vemos que hoje o Senhor nos deu a missão de proclamar o teu reino e a tua justiça, enquanto Israel não assume o plano que o Senhor tem para ele. Obrigado porque o Senhor nos incluiu nesse plano. Obrigado porque podemos confiar em Ti, um Deus que projeta de maneira tão clara, tão específica aquilo que o Senhor tem para a humanidade. Nos abençoa, Senhor Deus, para que esse estudo, esses textos que estamos observando, nos ajudem a ter mais fé e a crer mais, não somente no Senhor, como também ter confiança na Tua Escritura. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.